Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite. Noite. Boa noite. Bem-vindos. Tô vendo algumas pessoas ainda se juntando, a gente já começa. Acho que a gente pode dar o quê? Uns 2 minutos aí? Legal, a gente espera um pouquinho. Eu não vi se tem alguma coisa no chat, tá? Tô compartilhando a tela aqui, então se alguém pedir mais tempo, vai avisando aí, Sérgio. Tá tranquilo. A gente pode começar. Pessoal, boa noite. Bem-vindos. Eu sou o Sérgio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Machado. Acho que aí a gente pode Boa comentar um noite. pouco mais qual vai ser a nossa dinâmica aqui. A E, ideia é que a gente troque um pouquinho, né, Lucas? sim, E fiquem à vontade aí para trazer perguntas, né, comentários complementares. Acho que quanto mais a gente conseguir fazer disso mais interativo possível, melhor para todo mundo, né? É, então, bem-vindos aí para mais uma edição do Festival de Primavera da FIA, do Labdata. É uma instituição aí que é considerada de ponta nos temas de data science. Eu queria até aproveitar para comentar um pouquinho da grade desse festival de curso. Ela é composta, então aqui hoje a gente está no encontro da inteligência IA aplicada aos negócios, né? São, são 6 encontros que está montado para essa primeira etapa do festival. E aqui tem um ponto legal que caso vocês que estão atendendo hoje tenham participação em 4 desses 6 encontros, isso dá a possibilidade de uma participação, né, de um certificado para o curso de inteligência artificial para iniciantes. Então, essa mesma dinâmica serve também eh, para o de iniciantes quanto para aplicado aos negócios, né? Então, caso participe de 4 de 6, ganha o certificado para aquele determinado curso. O tema hoje, gente, é usando a IA com propósito, né? A gente vai comentar um pouquinho como o que a gente está vendo hoje amplamente em termos de estruturação de projeto nessa linha, um pouquinho de boas práticas, alguns exemplos, alguns cases, mas sempre e muito preocupado com a governança da IA e como todo mundo envolvido com isso vai se beneficiar dela, né? Dessa aplicabilidade, tanto as empresas protegendo e ampliando o uso para os seus consumidores, quanto os consumidores também, né? Então, falando um pouquinho, né, quem somos nós, quem é o Sérgio, eu me formei recentemente também no curso de Data Science pelo Labdata, né? Eu também, pouco antes, já tinha feito a pós em economia, em momento ali em que eu tive muitos dos docentes ali, foi quando eu conheci, por exemplo, a professora Alessandra, a professora doutora Alessandra, que foi professora também ali na FIP. Tive ali uma parcela também como extensão do curso da FIP na Faculdade do Sul da França, mas sou engenheiro mecânico de formação. Então foi bacana porque ao longo desses meus 20 anos aí de experiência na indústria, eu tive a chance de fazer já desde a minha graduação aplicabilidades de data science e também aqui mais recentemente na pós e hoje em dia mesmo nas minhas rotinas atuais de supply, que é a área em que eu trabalho, né? Então, apesar de eu ter navegado em algumas áreas, ainda que somente em 2 empresas, eu também estou me mantendo atual nesses temas, né? O que é bem legal. E aí eu passo a bola, né? Por que que a gente tem o Lucas aqui? O Lucas, além de interagir muito com esse tema, acho que ele vai falar um pouquinho, mas ele tem uma expertise bem legal, que ele interage com CEOs que estão falando sobre isso no dia a dia. Então, Lucas, por favor, se apresente.
Vamos lá. Eu não tenho um slide tão elaborado como o do Sérgio, com uma linha do tempo, em que inclusive faltou a linha do tempo, onde eu e o Sérgio a gente se conheceu no colégio técnico. Então, acho que o bacana do papo de hoje e o legal dele ter me chamado é que o Sérgio, depois do colégio, né, ele foi para o lado da indústria, né, realmente do lado técnico, e eu fui para o lado mais da comunicação e humanas. Então, a IA hoje ela atua nos dois segmentos. Então, o meu, se for me apresentar aqui para vocês, eu sou formado em design, design gráfico, e hoje eu sou sócio de uma consultoria de marca. Então, o meu trabalho, eu não, o Sérgio mostrou que ele trabalhou ali dentro de duas indústrias, né, duas marcas. O meu trabalho é bem multimarca, então eu trabalho desde né, do conceito, da criação do posicionamento, como é que essa marca vai se diferenciar, depois como é que esse posicionamento se reflete numa identidade visual, que é o meu forte aqui, e depois como é que a gente vai gerar toda a comunicação, como é que eu chego até meu público, como é que eu viro uma marca relevante para ele. Então, a IA, no nosso caso aqui, ela está em todos os clientes, né? Eu falo realmente, eu entrevisto cada um dessas marcas que estão aqui. Aqui é um pouco do meu portfólio, marcas que já atuei no Brasil, no exterior, eu tive carreira internacional. E eu consigo ir um pouco do termômetro, vai sentindo, né? O que o cara não está falando, né? As preocupações do mercado. Então, acho que hoje o que a gente quer trazer é essa visão desde como é que eu implemento com segurança, né, dentro da indústria e como é que eu aplico isso em comunicação. Então, a gente tem dois olhares aqui que a gente achou que seria interessante para uma conversa com vocês, para não ficar muito só no técnico e mostrar como na prática isso está sendo implementado, né? Porque hoje, quando a gente fala em IA, e governança, principalmente. Governança em IA. O que vem na nossa cabeça, primeiras coisas, né? Poxa, se fala sobre preocupações com ética, com a transparência e o risco que a gente corre de usar sem ter, né, noção de o que a gente está usando de dados, né? Será que a gente está sendo transparente no que eu estou usando de input na minha ferramenta? Será que as decisões que estão sendo tomadas, elas têm algum viés? E os riscos reputacionais que a gente pode ter tanto dentro da indústria quanto na comunicação. Então, acho que a nossa conversa hoje aqui vai ser guiada dentro dessas duas esferas, tá? Governança de IA na indústria, que aí o Sérgio vai falar muito bem, eles, né, têm um conhecimento sobre, já trabalhei em projetos dessa natureza, e eu posso falar muito sobre a governança de IA na comunicação, que é algo que a gente é bem impactado no dia a dia. Acho que todo mundo aqui tem redes sociais e TikTok, Instagram. O conteúdo IA aparece muito, né? Ele já está bem disseminado, difundido dentro de comunicação de marcas. E aí eu quero mostrar como que a gente vem trabalhando essa governança aqui dentro da comunicação, tá? E aí eu volto aqui para o Sérgio para falar primeiro sobre a governança de IA na indústria e como, né, quais são os riscos, como é que a gente consegue mitigá-los e por que que ele é, no final, necessário. Boa, Lucas, obrigado. Acho que é legal, né, gente, a gente contextualizar momentos, né, onde a gente está entrando nessa era da informação, dessa utilização da IA propriamente. Ou seja, a gente está constantemente sendo bombardeados aí, né, por essas notícias, por essas novas soluções. Até acho que vocês devem ter visto recentemente, aí aqui não entrando nos fatores políticos disso, nem geopolíticos, mas, por exemplo, né, a administração americana convidou as Big Techs, né, os CEOs das Big Techs recentemente, em setembro, para um jantar na Casa Branca para tratar assuntos de inovação e uso extensivo da IA. Mais recentemente, na visita do governo saudita, eles estavam lá presentes, então momentos ali em que a gente tinha os grandes CEOs todos reunidos ali à mesa. Acho que não tem como a gente não fazer uma menção a outros momentos da história em que a gente passou por essas grandes ondas, né? Então, a Revolução Industrial, corridas entre as nações, fossem elas armamentistas ou de descobertas, enfim. Acho que a gente está evidente no nosso dia a dia que o momento por si só ele é mega relevante, importante, e a gente é impactado por isso diretamente, né? Não só como, eh, às vezes, alvo dos modelos, né? Dados sendo utilizados a nosso favor ou com algo até que a gente contribui, mas como aqui está o público técnico até que tem interesse para desenvolver em seus negócios, inclusive no lado profissional, né? No âmbito profissional. Então, a gente tem isso nos seus mais diversos setores sendo aplicados, né, alguns com mais regulação, com menos regulação, e muito atrelado também ao nível de dados que isso é gerado. Então, por exemplo, a gente vindo de uma nação grande,
né, com uma grande população, naturalmente os diversos setores que aqui atuam vão ser contribuintes de grandes gerações de dados, né? Então, cada setor, seja ele automobilístico, agro, saúde, o próprio Lucas está trazendo aqui a comunicação e os diversos clientes que ele atende, são segmentos que vão ter sempre muita massa de dados para trabalhar com elas, né? Então, acho que a questão da governança aqui, independente da tecnologia que a gente for usar, ela se comprova muito necessária, né? Sim, e até só para complementar que em relação ao momento da IA, tudo que a gente falar aqui hoje, muito provavelmente amanhã ou semana que vem, para ser um pouco mais conservador, já vai estar um pouco obsoleto, porque o difícil de acompanhar a IA é que todo dia sai uma novidade, sai uma nova ferramenta. Inclusive aqui na nossa indústria de comunicação, do dia para a noite não era possível fazer vídeo, agora é. E agora tem muitas outras ferramentas. Então a gente vê de fato na prática essa corrida ocorrendo, isso que o Sérgio citou. Né? São várias empresas trabalhando simultaneamente, uma inclusive que pode investir na outra, né? Poxa, a mesma empresa que está gerando os chips está investindo na empresa que está gerando as imagens. Então a gente está presenciando realmente esse avanço, esse crescimento. Tem vários desafios. Tem o de governança, tem desafio de energia, né, para gerar tudo isso, essa quantidade de dados. Então é um momento muito peculiar que a gente está vivendo aqui hoje. E acho que o lado da governança aqui é como é que a gente se prepara, se estrutura para o que vem por aí, né? Como é que a gente vai integrar isso no nosso dia a dia. E aí, muito legal, Lucas, porque assim, além disso que a gente já sabe, que é conhecimento ali do dia a dia, né, na prática a gente está vivendo. Tá, mas beleza, pessoal. E se a gente tiver que ser claro, né, numa definição simples e direta, o que seria, do que se trata a governança em IA? Então, assim, nada mais é do que o uso responsável sobre esses sistemas de IA, esses modelos, esses algoritmos, como eles vão tocar tanto o consumidor quanto defender o business, né, os interesses do business. Então, pensando aqui no nosso escopo de profissionais que podem potencialmente implementar uma governança, criar uma política interna dentro do nosso negócio, enfim, aqui também muito preocupado com como essas aplicabilidades elas vão se desenrolar dentro do ambiente do negócio, né? E aí aqui a gente pode ter que eventualmente passar por um assessment de risco, né? Não tem como não fazê-lo, seja no risco atrelado à tecnologia que vai ser implementada, ou no risco de negócio, às vezes você tem uma questão reputacional, de marca, alguma coisa envolvida, mas basicamente é o conjunto, né, o documento que seja, ou minimamente essas boas práticas que a empresa vai seguir para garantir que esses sistemas ou que esses modelos eles sejam correta, transparentes e com segurança utilizados, né? Falando um pouquinho, né, do que a gente já tocou, mas explicitando, os modelos eles estão cada vez mais complexos, imprevisíveis, né? A gente pode eventualmente passar por questões de riscos éticos, e tem ambientes legais tentando cercar isso. Então, enfim, a gente teve recentemente, há alguns anos, seguindo até a tendência do mercado europeu implementando a LGPD, e hoje a gente numa base diária, a gente esbarra nisso, mas ela é só uma parte, né? Ela comunica com as questões das governanças em IA, ela não é o principal ali, né? Mas você tem ali um ambiente regulatório cada vez mais aumentando, e isso não só aplicado para as empresas, mas às vezes começando a nível país e chegando para o negócio no dia a dia. Então, a gente vai comentar um pouquinho disso, do que existe nisso um pouquinho mais para frente. E isso vai impactar as decisões, né? E aí, Lucas, até te pergunto, não sei se você sente isso quando você está conversando com os seus clientes ali, a cultura das empresas, os presidentes que você entrevista. Varia muito de empresa para empresa, obviamente. As empresas em que eu vejo que o CEO, né, a liderança, ele é o próprio fundador, né, acho que tem uma característica muito até do empreendedor brasileiro de sair fazendo as coisas. Então, eu vejo que no discurso aqui a gente consegue ver muitas empresas tendo um cuidado com, poxa, como é que eu tenho de fato essa governança, um time dedicado para isso, para ter mitigar os riscos, mas quando eu falo com o CEO que ele é o fundador, ele usa da maneira dele, ele quer ele sair fazendo, tendo ideias. Então eu vejo que já virou um consultor ali. Ele é uma pessoa que ele confia tanto quanto um braço direito, sabe?
E muitas vezes já me peguei em reuniões em que eu apresento um material e ele recorre na hora ali a IA para, deixa eu ver, o que a IA acha disso aqui? E ele confia até no que ela dá de, geralmente os outputs, em todas as vezes tá aqui eu presenciei isso, concordavam com o que a gente estava mostrando, né? Até porque um modelo desse ele vai ser baseado sempre em informações, decisões humanas ali, então, tudo que ela é alimentada são coisas que, né, pessoas criaram. E sempre concorda, mas eu vejo como na cara deles, eles, pô, olha lá, tá vendo? É, realmente, acho que vocês estão no caminho certo porque concordou. E é uma realidade que a gente está já habituado, que já está. Hoje em dia não tem como fugir. Eles vão usar isso, vão pedir para a IA escrever algum manifesto, por exemplo. Ah, deixa eu ver se esse posicionamento para de pé. Então eu vejo que muitas vezes, quando o fundador, né, o líder tem esse ímpeto de sair criando, ele vai usar, ele vai recorrer à ferramenta e vai passar por cima de regulações, tudo que a empresa tiver dentro, tá? Outras empresas que já aí, poxa, você já está capital aberto, você tem um conselho, você tem uma política interna muito clara, ele não vai sair usando tanto assim. Então, eu já passei pelos dois momentos, de ver pessoas que não querem usar, querem saber como é que o time está trabalhando bem, quer entender certinho de onde vem os dados, e outros que querem ser muito mais ágeis e estão confiando meio que cegamente na ferramenta, tá? Então, é um momento peculiar, né, mais uma vez, de como cada um está absorvendo e implementando essas ferramentas, tá? E acho que só para complementar também tem a questão da cultura, né, que pode variar de empresa a empresa e de nação a nação. Então a gente pode ter culturas de alto contexto, baixo contexto, em que às vezes a decisão ela é mais compartilhada, às vezes um ambiente um pouco mais decisório barra burocrático. Acho que isso também pode diferenciar um pouquinho da implementação. Aqui, gente, eu queria comentar só, né, a gente tentar definir onde a gente está navegando. Porque, às vezes, como toca, né, o ambiente de TI, às vezes, dentro de uma empresa, por exemplo, a gente está falando, é, às vezes, começa no ambiente de TI ali, uma questão de um modelo e tal, isso vai ser naturalmente direcionado para o profissional de TI, para um CTO, um Chief Information Officer ali, para ele, minimamente, se for o caso, ele definir o documento que a empresa toda tem que seguir, né? E aí ele vai estar olhando um pouco a questão da segurança, para não somente a confiabilidade, a confidencialidade dos dados, mas também tudo que é backbone que envolve aquilo, né? Então, como que aquilo vai se desdobrar em infra, questões de conectividade, que tipo de nível de acesso ele tem que estabelecer. No entanto, isso se diferencia um pouco da área de compliance, por exemplo, que as empresas vêm cada vez mais adotando, né, que nada mais é que a área que visa garantir a aplicabilidade, né, a aderência, das demais áreas para o que minimamente a empresa tem que seguir, sejam de diretrizes internas, sejam do ambiente externo. E aqui a gente entra também se diferenciando um pouco da questão da governança em IA propriamente, né? Que é conjunto, né? Como a gente comentou um pouquinho lá atrás, do que a organização definiu que ela vai seguir para gerenciar esses riscos, né? E ainda assim garantir que o negócio continue crescendo. Ah, riscos. Quais seriam esses riscos? A gente pode ter os mais diversos, né? Pode passar por uma questão de bias ou viés, ou seja, a gente tem ali, vamos supor, um dataset em que eventualmente ele pode estar com uma grande quantidade de dados ou que ele pode estar sendo mal treinado. Consequentemente, a recomendação dele pode ser ruim. Uma questão de transparência, para a gente evitar fugir operando estar operando cada vez mais dentro de algoritmos ou modelos caixa pretas, né, que a gente chama, ou minimamente eles têm que ser explicáveis, porque qual que é o ponto aqui? A gente pode perder a aderência e o buy-in das outras áreas, né? Se você tem um stakeholder aí que ele não acredita no seu argumento, ou você, quando confrontado, não consegue explicar o que está dentro daquele modelo, aquilo pode ser um fator-chave de insucesso daquela aplicação. E o accountability, como o negócio se posiciona perante aquilo, né? Quem que seria responsabilizado perante uma má recomendação, por exemplo? Então, assim, a gente tem questões aí que justificam o uso da governança e o desenvolvimento dela. É impressionante como a gente tem que ser cuidadoso aqui com o uso mesmo da IA, porque aí pela minha experiência também de estar dentro de cliente, outro dia teve alguma ferramenta que ficou offline, eu não sei se foi global, se foi dentro da própria empresa, e as pessoas estavam meio em pânico, assim, eu já não consigo ficar sem. Ela não conseguia, parece que ia delegando um pouco a capacidade de raciocínio, de escrever alguma defesa. Então a gente tem que ter um cuidado de levar de fato a ferramenta deveria te auxiliar e não deixar de
né, fazer o seu trabalho, você deixar de fazer o seu trabalho, né, como ser pensante. Acho que até é algo que o Sérgio estava comentando muito, que ele também vê isso, né, de como algumas pessoas vão deixando para, poxa, escreve esse e-mail, responde para mim, e no final você acaba, o grande risco aqui é você acabar ficando um pouco preguiçoso para algumas tarefas, então a gente tem que, ela deveria te dar um suporte, né, no final das contas, e não substituir suas funções. Aqui mesmo no escritório, a gente implementou muito IA e a gente não tirou ninguém do time por conta de IA, né? A gente está sendo muito mais produtivo, a gente está conseguindo trabalhar sem ser, né, sem deixar cair nesse território de que a IA vai fazer as suas tarefas que você perca a capacidade de raciocínio. É que a minha indústria também é muito de, tem trocas, brainstorms, acho que a gente não deixa cair nesse território. E a minha preocupação quando eu estou em clientes que estão muito mais em outros, né, mercados, negócios, eles entrarem nessa onda de ficarem muito dependentes da ferramenta para tarefas muito simples, sabe? Acho que a gente tem que ter um cuidado realmente ali no accountability, né? Daqui a pouco ela está tomando decisões que ela não vai saber explicar de onde veio aquilo, ela já nem lembra como ela chegou naquela solução, porque ela foi usando muito e se valendo muito da ferramenta, do modelo, tá? Total, Lucas. Eu até estava pensando esses dias, né? E a Emília comentou aqui, realmente, infelizmente as pessoas elas estão muito dependentes da IA. Eu estou um pouco cético para alguns usos, às vezes. Eu descobri recente que às vezes as pessoas pedem ajuda ali para fazer a autoavaliação do que deveria ser um senso crítico próprio, né? Então, poxa, você delegar algo no seu processo anual de revisão, que aquilo vai, enfim, te ajudar na sua carreira, eu não vejo como razoável, né? Acho que é um pouco do que você comentou. Revisar um e-mail, poxa, você tem uma função gramatical para isso. Não sei se faz sentido. Quanto tempo mais você libera disso para tratar um outro problema mais complexo? Quer dizer, se você está avisando isso, o problema complexo é que talvez deveria ser objeto desse uso. Não sei. Eu fico um pouco nessa dúvida, né? Mas é um pouco do que você falou. Acho que as pessoas não podem se dar ao luxo de emburrecer porque tem um algoritmo ali que vai te substituir para tarefa muito simples. Então, é um pouco disso. A gente tem que usar mais como um assistente, um auxiliar ali para algumas tarefas, mas só tomar cuidado para não deixar ele tomar as decisões, porque a partir do momento até que a gente vê, quando a gente tenta fazer um brainstorm com a ferramenta, ela é muito mais rápida do que a gente, né? Mas tem que ter o tempo de tomar o seu tempo para ler aquilo, absorver, refletir sobre e não sair tentando resolver tudo da maneira mais rápida. E é algo que a gente vê, na verdade, até a gente pegou alguns estudos e eu, de novo, voltando ao meu caso, que eu estou em com vários clientes diferentes, eu vejo como cada um está usando na indústria. Quanto mais alto o cargo, quando fala com a alta liderança, eles usam muito mais a ferramenta. Desde o exemplo que eu dei, da pessoa usar como braço direito, até ela realmente tomar decisões de negócio, de fazer questionamentos para onde ela leva o negócio dela, se tem algo que ela não está observando como tendência. E aí a gente pegou um estudo recente que é de outubro de 25, mostrando que quem está utilizando mesmo, né, quem está adotando no trabalho, 87% dos executivos estão. Então, da alta liderança. Essa pesquisa foi feita com 7 mil pessoas em diferentes países. E aí, conforme você vai descendo, né, quanto menos senior, aí o gerente vai falar, 57% usa, e quando vai para os funcionários mesmo, analistas, só 27%. E mesmo quando eles usam, é um uso muito mais, poxa, revisa esse texto para mim e tal, enquanto os executivos estavam usando até para tomar decisões mais estratégicas. Então, isso aqui é algo que eu percebo muito, tá? Como que quem está dando mais valor para o uso da AI são a alta liderança, que está entendendo. Geralmente são pessoas também com mais experiência. E que a gente vê uma resistência assim, de todo mundo querer utilizar a ferramenta. E aqui até tem uma certa miopia. Às vezes também os executivos acham que dá para resolver tudo com IA. E quando você vai ver o funcionário fala, gente, tem várias alucinações, não dá para confiar totalmente. Eu prefiro seguir do jeito que eu faço e consultar a vez ou outra. Então a gente vê também aqui tem um gap entre a percepção, né, dos executivos versus quem está de fato executando ali. Até nesse mesmo estudo falava que grande parte dos CEOs eles estão cada vez mais consumindo assim, meu, sai uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, quero trazer porque eu não quero ficar para trás. Mas ele não sabe nem mensurar se aquilo está trazendo resultado ou não. Ele só não quer ficar para trás. Então eles vão puxando isso. E aí, até no ponto voltando, né, à governança, nessa mesma pesquisa eles perguntavam para as pessoas, né, quanto que elas estão
preocupadas, né? O que que elas acham do controle dessa ferramenta. E ali 58% aí dos funcionários, não da alta liderança, eles viam desafios éticos ali no uso da ferramenta. Pô, como é que eu vou garantir que os dados estão sendo precisos, que a ferramenta não tem um viés, que ela não está só concordando com a alta liderança ou que ela está alucinando. E foi curioso ver que nessa pesquisa também só apenas 26% das empresas tinham, né, alguma liderança ou um time que estava administrando a IA, que é justamente o tema aqui que a gente está trazendo da governança. Então é engraçado que todo mundo adotando, mas são poucas empresas que têm um comitê para isso, sabe? Que está de fato olhando para como que a gente gerencia isso. E assim, quanto mais você está dentro da indústria, que são centenas de milhares de funcionários, essas que provavelmente vão começar a ter políticas mais rígidas, até porque eles têm uma série de compliance para cumprir. Então, até nas conversas com o Sérgio, a gente foi vendo, ele até levantou que até já existem certificações para isso. Né? Isso a gente vê muito sobre qualidade e hoje já começaram a surgir certificações para IA também, para governança, para você mostrar que, olha, eu tenho um processo muito claro, muito rígido, para mostrar de onde estou extraindo dados, como que eu uso essa ferramenta. Então, é bacana ver que também o mercado já vai se moldando para se adequar a governança e mitigação de riscos, tá? Sim, e a ideia aqui é trazer um pouco dessa visão, até de uma forma, um compêndio aí um pouco mais acadêmico, mais didática, mas justamente mostrar como está esse framework hoje em dia, né? Que ele tem desde ali do nível muito amplo, né? Ou seja, nível nações, o que que elas estão criando já há algum tempo, visando regular ou minimamente criar boas práticas, e aí, claro, você vai ter diferentes níveis. é, de uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais restritivo, outro um pouco mais no sentido de guideline, passando pelas instruções normativas ali, então a ISO, por exemplo, criando normas focadas nisso, que aí vão permitir que as empresas elas busquem boas práticas, possam se aplicar, né, para uma auditoria, por exemplo, buscando certificações. É claro que isso acaba abrindo um mercado ali também, né, para um mercado normativo, mas também passando até por certificações que os próprios profissionais podem buscar, caso eles queiram diferenciar e se direcionar na carreira nesse sentido, que é uma delas que eu menciono aqui, é essa IGP, né, que é o Artificial Intelligence Governance Professional. Acho que o Marco tem aí uma pergunta. Opa, boa noite, pessoal. É justamente com relação a isso, eu tenho um pouco de dúvida, assim. É, não é nem dúvida, na verdade, é até, eu acho, talvez um ceticismo, um pragmatismo, não sei ao certo. Porque, assim, ao mesmo, assim, teoricamente, né, o que a gente tem hoje de IA, apesar de estar muita coisa sendo criada e modificada com uma rapidez enorme, é muito recente. Né? Uhum. Então, assim, eu vejo muita coisa é, sendo repaginada, ou seja, o pessoal está pegando coisas que faziam até 6 meses atrás e agora fala que é IA. Né? Então, ou seja, tem muita gente colocando conceitos de IA em coisas que já faz até 6 meses atrás a mesma coisa, só mudou o nome, né? Deu uma repaginada. Ou até anos, Então, né, Marco? Ou até ex- anos. exatamente, né? Por anos. Sem mudar um pouco o assunto, teoricamente até que não está errado. Se a gente for para o conceito de IA, qualquer coisa que você faça um computador, né, uma máquina fazer, executar, teoricamente é IA, né? Então, mas não dentro do conceito atual que a gente está vivendo, é um pouquinho mais amplo e profundo, né? Mas é nesse ponto que vocês colocaram agora que eu fico assim um pouco cético. Porque assim, quanto a essas certificações, é o que você falou agora há pouco, você já tem ISO, né? Você já tem a própria LGPD. Então, ou seja, o que que mudou, né? O que é especificamente voltado para IA que já não é abordado por uma LGPD ou por uma ISO que já está em prática e implementada em várias empresas, né? Sim. Então, assim, tudo bem, eu acho que tem algumas coisas que são complexas com essa questão da IA generativa. Então, quer dizer, ela pode criar algo que não existe agora, mas será que isso também já não está abordado por uma LGPD ou alguma outra ISO? Porque é a mesma história, se não é a IA, tem alguém dentro da empresa criando alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? Então, não sei até que ponto isso
onde que essas coisas se fundem ou se confundem, né? Na verdade. Total. Parece que você até viu um pedaço aí do que o Lucas vai comentar um pouco mais para frente, né? Eu vou guardar aí a cereja para ele. Mas total, e até o que a gente comentou um pouco antes, né? Certamente isso daqui vai estar desatualizado em algum momento para frente, né? Como que você garante que uma norma, com tudo que está rolando, vai se manter atual para daqui a 2 anos? Então, ela com certeza ela tem uma abordagem ali que tem que ser, de certa forma, trazer uma boa prática, mas ao mesmo tempo não entrar muito no detalhe, ela tem que ser, de certa forma, generalizada. Então, assim, eu não vou entrar todos aqui no detalhe, né? Eu acho que eu menciono alguns deles um pouco mais específicos, que acho que são mais relevantes, mas fica aí uma consulta para caso alguém queira visitar aqui os nomes, né, as siglas, no material de referência que vai ser compartilhado no final, tá bom? Então, só para a gente poder seguir. Obrigado aí, Marco, pelo seu ponto. É, o NIST, por exemplo, né, ele é o AI do Risk Management Framework trazido pelos Estados Unidos, né, então ele basicamente traz uma abordagem ali que se fundamenta em 4 pilares, né, do governo, map, measure and manage, e ele é usado globalmente como uma referência técnico-operacional. Aqui acho que a gente tem um pouco claro aí como que os diferentes mercados, países, eles estão se posicionando. Então, eventualmente você tem Estados Unidos, China ali que não busca muito regular, eles pretendem ali muito mais estimular um ambiente de competição e de avanço tecnológico. A União Europeia, que é o próximo slide, trouxe o primeiro guia, né, primeiro acto que vira caráter de lei, e que é uma região do mundo, né, que tem historicamente aí a União Europeia, por ser mais conservadora, às vezes trazer uma pegada um pouco mais restritiva. E aí aqui assim, tanto que comumente, né, o jargão utilizado para o EU Act, ele é assim, de que, olha, ele é um documento complexo, serve bem a uma corte jurídica, por exemplo, talvez não tanto a um board member, a um boardroom, ou aos board members. Mas também muito pautado nos níveis de diferentes riscos, e aí talvez as empresas possam se pautar neles, até porque ele deixa muito claro isso, de que ele se aplica para as empresas que estão baseadas na zona do euro, na comunidade europeia, ou que ainda não, que não estejam, mas que sirvam a comunidade europeia com seus produtos ou serviços. Então, é uma legislação que vem com uma pegada forte no âmbito dessa linha de restrição, né? Então, eu deixo aqui também um link para caso alguém queira navegar. E é bem legal porque, falando um pouquinho da ISO, né, que a gente comentou, tem até uma aula do professor Gianni aí que está bem legal, eu deixo esse link, em que ele comenta de que essa dedicada à IA, ela nada mais é do que uma pequena parcela de outras normas todas que já regem uma governança corporativa, por exemplo, né? E aí você vai ter as diferentes ramificações dela, seja ela aplicada para TI, seja ela aplicada para níveis de segurança, mas, de novo, são caráteres de regulação e padronização, né, para que as empresas que desejem aplicar contra ela, né, para uma auditoria, alguma coisa, eles sigam minimamente ali um beabá para que elas consigam se desenvolver, caso elas não tenham nada maduro nesse sentido. Então, fica aí para referência também. Aqui, estou trazendo um case, né, e aí fazendo uma ponte do pouquinho do ambiente, da cultura, às vezes isso vai variar do tamanho da empresa, de como as decisões são tomadas internamente. Então, por exemplo, parte da governança pode envolver um comitê, o estabelecimento de um comitê multidisciplinar em que vai avaliar as propostas de soluções ou desejos de projetos com o uso da IA, e aí esse conselho teria que aprovar as diferentes aplicabilidades, né? Então, isso pode tocar áreas ali mais de interesse do business, né, como jurídico, finanças, mas também as áreas mais técnicas, né, que estão voltadas para o uso interno da ferramenta, a questão da conectividade, controle de acesso, e seguindo alguns pilares, né, mas sempre voltado para o porquê, o que que ela visa resolver, né? E aí passando pelos processos, pelas pessoas e qual o nível e uso dos dados que é esperado para elas. É,
pode ser fator de discussão para esse comitê, questões tantas quanto essas, né? A questão de definir a clareza, o que que aquilo está agregando pro seu negócio de fato, é, níveis mais técnicos, como o controle de acesso, que eu comentei, né? O estabelecimento de um data lake, eventualmente, e a manutenção com que aquilo vai ter que ser revisitado, né? Eventualmente você coloca de pé em produção um modelo e que se em pouco tempo ele já se mostrar obsoleto, você pode estar gerando um risco para a companhia. E aqui um ponto que até conecta com algo que a gente já comentou no passado, o Lucas trouxe também, de que às vezes a própria organização ou uma boa parte dos usuários dentro da organização não vão estar preparados para aquela tecnologia, né? Então tem uma questão forte aí de um change management, que é essa incorporação de usos novos, né, de tecnologia para o negócio no dia a dia. Então, acho que assim, de novo, não só a governança em si, mas como você vai estruturar a governança é algo a se pensar. E aí, de novo, isso vai variar de tamanho empresa para empresa e cultura a cultura. Às vezes a gente pode ter uma empresa super pequena, e inclusive o Brasil na sua grande maioria, micro e pequenas empresas, trazendo aqui para o nosso mercado, né, em que você vai ter ali, eventualmente, não uma área, um Chief Data Officer ali, um Chief CTO, que vai definir as políticas. Você vai ter uma pessoa fazendo uma ou mais função, né? Ele vai ter que pensar no backbone, pensar na tecnologia e, eventualmente, definir níveis de acesso. Então, acho que isso também varia aí de empresa a empresa. Muito bem. Então, acho que aqui a gente tem um panorama bem macro, bem bacana sobre a governança IA mais voltada para a indústria, né, de como é que a gente implementa ela e garante ali, né, que a gente está mitigando os riscos, como é que a gente mostra a transparência, né, de que a gente está usando como dados. Agora, eu queria entrar um pouco de como isso vai para a comunicação, porque, né, na indústria a gente está ali, essa governança ela protege o sistema, né, com que, poxa, está sendo tudo nos conformes ali, né, nosso compliance sendo cumpridos. E já na comunicação, eu quero proteger aqui o significado. A gente está construindo algo que seja de fato relevante para as pessoas, seja único. Né? Quando a gente trabalha com marcas, a gente está querendo sempre se destacar né, conseguir comunicar com o nosso cliente ali na ponta, com o consumidor e fazer essa conexão. Então, só para dar um passo atrás, né, quando a IA generativa, quando o Marco bem colocou, pô, IA existe antes, mas a generativa, né, que é bem recente, isso é 21. Quando ela surge, no início estava lá, né, um GPT-3, e, poxa, legal, a gente vendo como é que ele era rápido para responder, mas, poxa, várias alucinações. Você perguntava assim, né, poxa, o Brasil já ganhou um Oscar, agora já ganhamos. Mas antes não, e ele falava que sim, dava exemplos. Então era legal ver que ele, poxa, traduzia textos, né, para outro idioma, então isso era uma mão na roda, né? O Google Tradutor era péssimo. Então já, poxa, legal, então a gente foi olhando isso com certo cuidado, legal. Falavam que, olha, algumas profissões, poxa, advogados estão aí, né, com os dias contados. E eu via que a indústria criativa, né, de comunicação estava muito assim, isso, tá vendo? IA sabe fazer textos, ela consegue organizar as informações, mas ela nunca vai conseguir pintar um quadro, nunca vai conseguir fazer, né, tirar uma foto. Aí vem o Midjourney, parece que eles foram direto assim, não consegue? Parece que eles focaram para mostrar como que IA, né, generativa ela consegue sim gerar imagens, ela consegue hoje é, auxiliar bastante nessa parte de imagem. E aí, no meu segmento, a gente olhou como, poxa, vai nos substituir, mas a gente consegue usar essas ferramentas, inclusive, para melhorar e para explorar novas ideias. Antes demorava muito, eu teria que fazer um shooting, eu teria que gastar horas ali no Photoshop para chegar a algum resultado, até que depois ainda vem uma terceira ferramenta, você pega um VO3, que é muito recente, né, de geração de vídeo. E aí sim, até na indústria a gente já começa a ficar um pouco, caramba, tá evoluindo rápido, né? Será que ela vai conseguir, poxa, fazer todo um posicionamento de marca? Será que ela já vai conseguir pensar numa estratégia de longo prazo? Ela vai conseguir ser uma ferramenta que consegue se adaptar e dar os caminhos assim, em tempo real, ao longo do ano? Então, IA hoje, como eu falei, o que eu estou falando aqui hoje vai ficar datado, mas no dia atual, ela não consegue substituir, ela só está usando como uma ferramenta para aceleração da nossa criação. Eu comentei lá atrás, aqui no escritório a gente não substitui ninguém, né, por conta do AI. A gente ficou muito mais eficiente. De fato, eu consigo entregar muito mais, eu consigo fazer experimentação de uma maneira muito mais ágil hoje em dia. E quando a gente olha para modelos de linguagem,
basicamente a gente está falando sobre input e output, né? O que eu coloco na ferramenta, né? Então, você pode pensar em todos os tokens que ela tem ali nos dados e o que ela vai te entregar de resultado. E aí, quando eu falo na criação, quando eu levo para a comunicação, o nosso processo como ser humano, né? Não vou falar que só quem está na indústria que é criativo, qualquer ser humano é criativo. O nosso processo funciona assim como o modelo, né? Esses modelos de IA. Referências que a gente tem na nossa vida inteira, a gente consegue chegar no resultado. Então, tem muita gente que fala que a gente não consegue criar nada de fato do zero. Vai sempre depender das suas experiências desde a sua infância, né? O que você conhece como, né, sabores, texturas, lugares que você já foi. Por isso é tão importante, né, você estar visitando museus e vendo conteúdos diferentes. Você vai formando, né, a sua bagagem própria e você sempre vai ter um resultado diferente, né? Então, o resultado, uma criação única, ela vai ser sempre com base a nossa bagagem pessoal. Tem até o James Cameron, quem não conhece, ele é o diretor de Titanic, Avatar, Exterminador. Ele, né, recentemente, numa entrevista, até falou isso, né? Poxa, todo ser humano ele é um modelo. No final, isso que eu acabei de falar, a gente tem nossas referências e a gente consegue transformar isso em algo único. E eu trouxe ele porque ele é investidor e diretor de uma empresa de geração de imagem que chama Stability AI. E ela foi processada recentemente pelo Getty Images. Getty Images, para quem não conhece, é um banco de imagens que tem tudo, desde imagem editorial, então fotógrafos que tiram foto de um show, um jogo de futebol, até fotografias criativas. E basicamente dentro da minha indústria a gente recorria muito a essa ferramenta para fazer layouts, comunicações, campanhas, e depois você tem que comprar essas imagens. O que acontece foi, eles conseguiram, Getty Images viu que nessa ferramenta Stability AI, você pedia alguma imagem e o resultado que vinha, às vezes vinha com uma marca d'água, então eles contavam, né, parecido com Getty Images, então eles conseguiam dizer, olha, vocês estão treinando a Stability AI com o nosso material que tem copyrights, né, tem direitos autorais, e processaram a ferramenta. Só que foi para julgamento e eles tiveram uma negativa. Assim. A Stability AI ganhou dizendo que você não pode controlar o que eu ponho na minha ferramenta, você tem que controlar, né, você tem que julgar o nosso trabalho pelo output. Né? Você tem que olhar o final. E é o que o James Cameron fala. Eu posso copiar, usar o Star Wars como referência, um Senhor dos Anéis, mas tem que julgar o output. Que filme que eu vou fazer a partir dessas referências? Se esse filme for um plágio, aí sim, mas você não pode julgar o que eu vejo na minha vida. Então a gente fica nessa linha tênue em que se eu colocar na ferramenta, né, imagens que são copyrights, eu vou ter que olhar, na verdade, o output. É muito difícil controlar o que está sendo colocado na ferramenta. Nesse caso, inclusive, dava para ver aqui, tá? O output, eles precisam, inclusive, melhorar, que era muito ruim. Mas dá para ver como a alegação deles é, olha, eu pedi para mostre uma imagem de uma partida de futebol, e aí você vê que ela, sim, a ferramenta usou a deles como inspiração ali, né, como treinamento. Não quer dizer que a ferramenta disse, olha, esse resultado foram eles que pediram, não é algo que eu criei. Então, hoje, a gente está nesse momento de conseguir cercear um pouco de como que a gente consegue garantir que o material, né, base tem direitos autorais e como é que ele saiu. Hoje, acho que a discussão está muito mais em tem que olhar o que sai, é o output. Assim como antes de IA, você tem que sempre julgar o trabalho de criação de um artista com base no que ele fez no final, porque no final das contas é o que eu falei, a gente sempre vai olhar outras, né, referências para trazer para o nosso processo. Até entrando, eu ainda estou falando sobre aqui, a governança, mas se eu quiser falar sobre como funciona o processo criativo, e se eu der exemplos aqui da nossa indústria, do meu escritório, por exemplo, como que funciona? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma empresa que nos chamou, isso faz tempo já, tá lá nos anos 2000, com, né, um desafio que eu posso colocar como um prompt, né? Ela chegou para nós e falou assim: eu quero ser uma marca que se destaca no mercado, eu tenho uma patente vigente que ela vai cair, todo mundo vai me copiar, como que eu gero valor, né, em cima da minha marca? Essa marca é essa daqui. Se eu coloco na tela, vocês sabem que marca é. Eu tomei cuidado de tirar o logotipo, tá? Não está em nenhuma aplicação aqui. Mas vocês sabem que marca é, vocês reconhecem ela, vocês sabem de qual segmento é, e muito provavelmente você já tem até atributos que vocês já conseguem enxergar nesse mood board aqui. Eu consigo ver sofisticação, eu consigo ver exclusividade, luxo, algo sensorial, design. Isso tudo aqui foi pensado, né? Então, quando a gente faz um processo criativo, primeiro, poxa, nessa época aqui a gente tinha que olhar muito para o mercado. Todo mundo falando igual.
poxa, todos os cafés, né, inclusive visualmente parecidos, falando da origem do grão, da torra, como que eu, né, me destaco daqui. Então, nesse caso, com o Nespresso, visualmente ela se destaca, ela tem outros códigos, né, ela foi para outro território, e não só com visual, depois a parte da experiência toda. Poxa, eu vou trazer uma máquina com um design tão bacana que ela não vai ficar na cozinha, ela vai ficar numa sala de reunião, ela vai ficar na sala de estar. Uma loja, como é que ela vai ser uma loja? Não, na verdade ela deveria ser uma boutique, né? Vamos levar essa marca para um território do luxo, da experiência, né? Eu vou ter coleções novas das cápsulas, eu vou pensar em momentos de consumo desse produto. Então a gente conseguiu levar uma marca que falava só sobre o grão, né, o expresso em si, né, como se fosse realmente uma miniatura de uma máquina de fazer expresso. A gente levou ela para um território do luxo, do design. Então a gente conseguiu combinar aqui dois territórios, café mais luxo. E como que a gente chegou nesse processo, né? Como é que eu levei a marca para um território que ninguém consegue copiar? E se copiar, vai ficar, né, um plágio, é o que eu vinha falando. Então, no processo de criação, nessa época, anos 2000, era você colocar vários inputs. Eu quero ser a Louis Vuitton do café. Marcas de moda tem geralmente um modelo, tem um garoto propaganda. Quem que seria essa pessoa? Pô, George Clooney, estava no auge ali, ele se interessa pelo café, inclusive hoje ele é conselheiro ali, membro, né, do Nespresso. Lojas, vou me inspirar na loja de moda, boutiques mesmo. A apresentação do café, vou fazer como uma caixa de joias. O design da máquina, pô, o design de uma máquina de expresso italiano é muito único. Como é que eu gero um design que seja o único proprietário nosso? Então a gente foi botando uma série de ingredientes para sair no resultado final. Então aqui existe toda uma curadoria, né, de como você chega até esse resultado final. Nessa época era só benchmarking, né? A gente não tinha uma AI para ajudar a levantar esses dados, era muito você entender o mercado, poxa, olha o mercado de luxo, como é que ele se comporta, será que a gente não tem uma oportunidade aqui, não tem nenhuma marca nesse segmento, e você tem que ousar, tem que arriscar, não tem jeito. Passam-se, 10 anos, isso aqui foi 2000, 2001 até 2011, por exemplo. Tem outro caso de que se utiliza também já de dados para você conseguir chegar num resultado bacana. Vocês se lembram da série House of Cards, né? Da Netflix. Como é que eles chegaram, né, na ideia de fazer essa série? Na verdade, ela já existia. Era uma série antiga que a Netflix, antes de ser plataforma streaming, ela era uma plataforma de alocação mesmo de DVD. E ela tinha na base de dados dela que, olha, muitas pessoas alugavam essa série, gostavam, consumiam, e eles cruzaram dados. Quem consome House of Cards também gosta de filmes com Kevin Spacey e gosta de filmes dirigidos pelo David Fincher. Então eles conseguiram juntar essas três, né, informações, convenceram os produtores, alta liderança da Netflix, para fazer a série que foi um sucesso. Então nessa época aqui, era a época que todo mundo falava em Big Data, ninguém fala mais, né? Mas basicamente eles pegaram todos esses dados e conseguiram trazer para a mesa para conseguir tomar uma decisão. Então, acho que, né, ainda no ponto do Marco que ele falou, algumas coisas já existiam, né? Hoje a gente está na IA generativa, que ela organiza as informações, mas basicamente o processo criativo ele já funciona dessa maneira, né? Você, primeiro, ele é benchmarking, Big Data. Eu até trago mais um caso que é nosso aqui, mais recente, que já é de 2020. Então, que é o caso de Track and Field. Quando eles nos chamaram, eles tinham um desafio, olha, a marca está envelhecendo, a nossa base de clientes já está beirando 60 anos e a gente não está conseguindo renovar ela, né? Acho que muita gente comprava para presente. Como é que eu faço? Como é que eu renovo minha base? O que que falam sobre a minha marca? E aí, com o uso de AI, mas não a generativa, a gente conseguia, vamos fazer uma raspagem de dados do que estão falando sobre a minha marca e como que eu, né, gero uma nuvem de palavras. Todo mundo falava sobre cupom, desconto, poxa, não é isso que eu quero. Eu quero colocar minha marca como uma marca de esporte. Mas como é que eles vão brigar de frente com uma Nike, Under Armour, Adidas? Track and Field é uma marca nacional que não vai ter budget suficiente para brigar com esses caras. Então, vamos escolher um território para a gente se apropriar. E aí também a gente faz toda uma varredura, vê quem que consome track and field, que outros interesses as pessoas têm. E a gente viu o movimento pela corrida crescendo muito. Nenhuma marca se apropriou totalmente desse território. Então, provavelmente pessoas aqui já correram alguma corrida na track and field. Isso foi muito com base nesse trabalho de posicioná-los como uma marca que é voltada para o bem-estar, que é focada em corridas, em comunidades. Então também é um trabalho que, se eu olho lá para aquele framework, a gente alimentou ela com, poxa, vamos falar sobre, né, comunidades, bem-estar, novo luxo, sustentabilidade, tecnologia. A gente desenhou uma marca, né, muito baseado em também, a gente aqui juntou, né, esse lado da IA para conseguir trazer informações, não era generativa, né, mas com também Big Data. Então, a partir disso, você vê como um trabalho, né, de criação, ele vai se baseando também, né, nesses
nesses inputs que são muito importantes. Então, a partir disso que a gente vai pensar, muito bem, eu criei uma nova marca, como que eu agora crio novas experiências? Como é que eu vou, poxa, eu quero que as pessoas venham até minha loja para pegar o kit da corrida, então eu já reduzo ali o custo de aquisição de cliente, antes a pessoa ia pegar o kit lá longe, cria-se uma plataforma só para corridas, então aqui mostrando um pouco do nosso processo de criação, como que ele funciona, né, antes da IA, como é que a gente ia buscando dados, como é que a gente levava isso para a criação e como é que a gente conseguia depois, de fato, se apropriar de um território. No caso do Track and Field, eles, assim, todas as lojas que estão no novo modelo, elas faturam mais 30% mais do que as lojas que estão no modelo antigo. Então a gente conseguiu realmente rejuvenescer a base de clientes, isso é muito bacana. Agora, quando a gente vai para o momento atual, a gente está nos LLMs, né, os Large Language Model, é muito dado, realmente, é muita informação. A gente tem que saber como utilizar isso, por isso eu volto lá na governança. Como que eu uso um modelo desse para trazer algo relevante, né? Porque ele tem uma base de dados muito grande. Quando a gente fala de large, é realmente large. Se eu colocar aqui em comparativos, né, em perspectiva, quando eu falo no ser humano, a gente tem capacidade de fazer milhões de conexões. Tudo aquilo que eu falei de nossas bagagens, né, nossa experiência, que é até impressionante, né, ver que, poxa, chega a casa de milhões, porque se eu penso em vocabulário, a gente tem capacidade de lembrar, assim, de 35 mil verbetes, parece. Mas essa capacidade de fazer né, conexões com algo diferente, alguma experiência, algum filme que você viu, estamos nessa casa. Quando a gente vai para um GPT-3, foi o primeiro, tá? Ele tinha na casa de bilhões de tokens, de conexões que ele poderia fazer. E hoje a gente pega o GPT-5, ele já está na casa de trilhões. Parece, né? Poxa, mi, bi, tri. Para a gente botar em perspectiva, se eu falo de o que seria 1 milhão de segundos? 1 milhão de segundos são 11 dias e meio. 1 bilhão de segundos são 31,7 anos. 1 trilhão de segundos são 31.700 anos. Então dá para botar em perspectiva quanta, né, informação a mais esses modelos têm e como é que a gente consegue trabalhar isso a nosso favor, porque é tanta variável que você fica até perdido, né? Quando a gente vai trabalhar com criação, eu gosto de trabalhar muito na escassez. Você tem poucos elementos, que a partir dali eu vejo que o ser humano funciona muito bem na escassez. Né? Você tem poucos elementos, poucas ferramentas e ele consegue sair daquela situação, criar algo novo. Acho que todo mundo aqui, quando vai, sei lá, você tem que escolher 3 opções à mesa, você consegue, né? Poxa, entre essas 3, essa aqui é melhor. Quando você tem muitas opções, quem nunca passou por um momento Netflix ali, que você tem tanta informação que você não sabe nem o que escolher. Você passa horas ali sem saber como você escolhe aquela informação, que você vai consumir. Então, nosso trabalho aqui na criação, e voltando para a governança, é como eu consigo, né, garantir com que a entrada é relevante o suficiente para o que eu quero. Se eu pego um modelo hoje e eu pergunto para ele, acho que é um clássico, você já deve ter visto isso. Se eu pedir para ele, me gera a imagem de um CEO, ele vai gerar uma imagem como essa. Eu fiz o teste, essa aqui é uma imagem gerada mesmo. Então ele vai trazer um homem branco, mais velho, de terno, sisudo, porque é muito, provavelmente é a realidade mesmo, tá? Ele vai pegar de tudo que ele tem de base de dados, com os CEOs do mundo, ele vai fazer esse compilado e vai chegar nessa... Isso representa todos os CEOs? Isso é a melhor imagem que eu quero gerar? Não. Isso aqui sai muito genérico, isso é pasteurizado. Também fiz o teste. Me gera a imagem do ser humano médio do mundo. Então, ele vai pegar 8 bilhões ali de pessoas que ele tem informações e vai compilar em uma pessoa. Então, ele gera uma pessoa que ele tem traços asiáticos, um pouco indiano, porque justamente é a grande maioria da população. Isso representa todo mundo? Isso vai me servir para um trabalho de comunicação? Muito provavelmente não. Então, o nosso trabalho aqui é não cair no mediano. Se eu deixar muita informação, muito input, o meu output provavelmente vai ser bem genérico. Então, como é que a gente faz aqui? Se eu der um exemplo claro, né? Como é que eu trabalho muito bem no input e no output? Se eu quero, por exemplo, um caso aqui, fui trabalhar uma marca de B2B, de uma marca financeira, mas que ela queria ter códigos mais sofisticados, ela queria mostrar que ela era mais simples, que ela era mais tecnológica. Se eu volto lá no caso de Nespresso, tudo aquilo lá, né, vocês veem que é uma marca de luxo, uma marca de sofisticada, a gente chamou um fotógrafo da Chanel para tirar foto das cápsulas. Isso é muito diferente, isso aí já leva realmente para um território que vai passar esses atributos. Então, nesse caso, como é que eu alimento uma IA? Assim, poxa, eu quero trazer, né, códigos de uma Apple, por exemplo, eu quero trabalhar com fundos muito limpos, eu quero trabalhar o vermelho, porque a marca é vermelha, trabalhar com luz e sombra, um contraste bacana, e a partir do que eu alimentei a ferramenta, eu consigo ter um output muito bacana de
fotos muito consistentes, que são diferentes do mercado, que são muito únicas, que podem servir para um ensaio fotográfico, por exemplo. Ah, é só um ensaio fotográfico, Lucas? Não, você também consegue utilizar ela para fins realmente comerciais. Dentro das ferramentas que a gente utiliza, você tem lá as entrelinhas de o quão, né, volta naquele ponto, quão protegíveis são essas imagens, quão originais elas são. No início da geração de imagem generativa, muita gente tinha um receio e aí alguns modelos começaram a querer processar empresas falando, esse modelo parece muito comigo, mas você não consegue provar que ele foi de fato utilizado a imagem dele para gerar aquilo. Ainda que a gente tem que julgar sempre o output, você tem que ver, olha, você consegue mostrar por A mais B como é que foi o processo criativo. Então, hoje é muito difícil você conseguir, né, entrar com uma ação contra uma imagem gerada alegando que é você. Você tem que conseguir provar que a pessoa usou de fato você e que aquele output parece muito contigo. Então, existem maneiras... Claro que não tem nenhuma figura pública, né? Você vê como o tempo todo estão fazendo imagens aí de presidente, né, acho que políticos e grandes CEOs, eles aparecem muito, mas explorar isso comercialmente, aí sim tem um problema que claramente está tentando emular aquela pessoa. Aqui são pessoas realmente fictícias que a gente consegue gerar a partir de um modelo de geração de imagem. E aí a gente viu aqui um momento chave. Quando a gente faz isso para uma marca, eles não sabiam implementar. Desde quando a gente cria, inclusive, um posicionamento de marca, como é que a gente vai falar com nossos públicos, eles têm o cliente sempre tem um desafio depois em mãos, que é, caramba, é muito dinâmico o mercado, eu tenho que me adaptar, como que eu vou ter que trazer redatores para escrever um texto dentro do meu tom de voz, a minha comunicação tem que estar muito redonda e né, consistente com o que está no guia da marca, será que essa cor é o tom do vermelho que eles escolheram? Então aqui a gente vê uma oportunidade de criar uma ferramenta, inclusive, para conseguir ter consistência. A gente viu que, né, uma IA aqui sem governança, ela só vai criar imagens, tá? Uma IA com governança, ela cria identidade. Então, até sem querer fazer jabá, mas a gente criou aqui uma ferramenta que é muito legal dar como exemplo, dentro aqui do nosso escritório, da Future Brand, a gente criou a Pupila Brand Studio. Então, é um estúdio que eu consigo ter uma governança ali do que está saindo de imagem, né? Eu consigo ter essa consistência. Então, até como exemplo, a gente criou uma marca. Poxa, se eu fosse criar uma marca para mostrar para outros, né, para os clientes, que dá para você ser consistente. Então, a gente criou uma marca, inventou uma marca de chocolate chamada Outdoor Clubbers. Então, uma marca que ela serve para... Ela tem um posicionamento, um estilo de vida para, né, quem gosta de estar nos outdoors, né, quem está praticando esporte e tal. Então é um posicionamento diferente para uma marca de chocolate. A gente criou imagens, olha, como que eu quero representar esse mood board, né? Então a gente foi dando inputs, eu quero que fale sobre, né, lifestyle, eu quero que seja quente, eu quero que, né, tenha esses códigos, as cores amarelas, que é as cores da marca. E aqui eu consigo mostrar que eu gerei aqui um mood board. A partir disso, eu consigo gerar todo um universo, né? Sempre, qualquer imagem que eu pedir, eu quero uma imagem sobre Copa do Mundo, vai sair dentro das diretrizes que eu já criei, com a luz certa, com o enquadramento correto. Ah, eu quero um formato quadrado, vertical. Então aqui a gente viu a oportunidade de criar, né, voltar esse lado da governança, que eu consigo travar, colocar alguns boundaries, algumas amarras aqui, para conseguir ter um resultado satisfatório e consistente. E aí consigo, né, poxa, travar o casting, eu posso trocar as pessoas, eu posso trocar o elemento que ela está segurando na mão, posso trocar roupas. Então aqui a gente vê uma maneira de como é que eu auxilio a indústria, auxilio meus clientes a travar, né, conseguir, com o meio da AI, ela nos auxiliar. Então, lá atrás, quando, né, aquela preocupação de, poxa, vai tomar nossos empregos. Aqui a gente consegue ter uma ferramenta que vai auxiliar muito o nosso cliente a conseguir essa consistência, algo que ele brigava muito, assim, ele não conseguia botar aquilo para frente. E é total do nosso interesse, porque um posicionamento que a gente queria, né, o sucesso do nosso cliente também é nosso sucesso. Então, fazer com que isso dê certo é muito bacana. E aí, os desafios por trás de criar uma ferramenta dessa, assim, são inúmeros, porque a gente criou uma ferramenta, a gente teve que montar um time de developers aqui, trazer, e é algo muito novo, como eu falei, quando a gente começou essa ferramenta, não tinha nem vídeos, né? Era só fotos. E aí os modelos vão melhorando. Então a gente conseguiu construir de uma maneira em que você vai alimentando com novos modelos, você não se perde aqui. Então o bacana dessa ferramenta no final é que, poxa, eu dou para o cliente, né? Ele consegue entrar com o prompt dele, qual que é o mood. Aí sim, voltando para o lado da governança, você consegue travar tudo. Então, em que local que eu quero que essa marca esteja, quais são as cores com a maior predominância, e você cria a imagem dentro dessa ferramenta. Então, aqui, dando um exemplo muito prático de como a gente está utilizando, né, no final das contas, a governança dentro da criação de imagens. Então, a gente tem que ter um cuidado ali durante o processo. Como que eu trago, né, inputs bacanas, como é que eu chego num resultado
né, em ideias muito únicas para chegar num resultado muito único para o nosso cliente. E depois, como é que eu garanto que ele consiga, dentro daquela criação, né, ter uma consistência maior. E aí você vai dentro ali, a gente consegue, poxa, eu quero editar, não ficou legal, Lucas, me ajuda. A gente conseguiu também. Dentro da ferramenta, você consegue, poxa, eu preciso trocar ali o cachorrinho. Você consegue trocar. Tudo dentro, né, utilizando o mesmo modelo, não perde a consistência. Então, acho que a gente viu muito como um aliado, no final das contas, né? Você consegue melhorar a qualidade da imagem. Então, acho que isso aqui é bem recente, assim, é muito bacana ver como a gente conseguiu se adaptar e como é que a gente está caminhando junto com as inovações. Hoje não tem como, né, um gerente de marketing, ele sozinho conseguir operar, mas isso aqui vai ajudar muito o time dele mesmo a conseguir, né, ter um resultado mais bacana. Aqui, como eu comentei, agora a gente já consegue gerar vídeo, agora a gente já consegue criar algumas campanhas, por exemplo. Então, ele gera algumas imagens, como é que eu agrupo isso, né? Como é que, voltando no tema da governança, como que eu organizo a minha comunicação, como que eu garanto essa consistência. Então, é muito legal ver, né, como isso está ganhando vida. E aí isso aqui não ficou só no discurso, né? A gente começou depois, só nas imagens, perdão. A gente foi ver como que a gente leva também o lado do texto. Então eu falei dos redatores, do tom de voz. Que tipo de canal você quer comunicar? Você quer um texto completo? Qual que é o objetivo dessa campanha? Performance? Que tipo de produto você vai anunciar? Qual que é o seu público? Tudo isso aqui você vai setando junto com o cliente. Você cria toda essa estrutura e é muito mais fácil para ele depois. Já vem, poxa, o texto certinho da campanha que você quer, qual que vai ser a assinatura, né? Você quer com o tagline ou não quer, e ele já geraria essa imagem para você conseguir fazer seus posts. Então, legal mostrar como, né, a gente vem implementando e como está funcionando aqui dentro da indústria. E aí, são vários clientes hoje utilizando. A gente leva isso para o Mercado Livre, pô, que legal. Então, já está dentro da ferramenta. Um Banco do Brasil, mesma coisa. E a gente consegue ver a consistência, a gente consegue ver como cada um consegue ter seu território aqui, seu lugar a sol, por meio da ferramenta. Então, a gente consegue gerar essa consistência. E hoje são já vários clientes utilizando. Então, já para dar um panorama para vocês, AI, como é que ela vai, né, influenciar, impactar o mercado de vocês. Aqui fica muito evidente como, né, se eu volto lá para o processo criativo, é você filtrar, fazer uma curadoria muito boa de o que você quer extrair, né, como é que você quer chegar num resultado muito único, e depois como é que você garante que esse resultado único tenha consistência. Né? No final das contas, marca e branding, né, onde eu atuo mesmo, é você conseguir em todos os pontos de contato ser consistente. E aí vai desde a imagem, da experiência, da mensagem, tom de voz. Então, acho que o grande desafio é conseguir, né, caminhar junto com as marcas e auxiliá-las, elas entenderem como, né, trazer a IA para o lado dela, o lado benéfico aqui de como ela consegue gerar essa consistência. E aí, Lucas, diga, desculpa perdão. te interromper. Boa. Dois recadinhos. A gente tem uma pergunta aqui no chat e eu gostaria de avisar a todos que eu vou estar disponibilizando a lista de presença aqui no chat. Então eu peço para todo mundo que estiver aqui já aproveitar para ir preencher, para garantir que a sua presença esteja computada. Quando eu encerrar a live de hoje, a gente não vai aceitar mais preenchimentos, tá? Então vai ser no horário que eu finalizar aqui, mas fiquem tranquilos que no final eu reforço de novo o lembrete. E eu vou aproveitar e já passar a pergunta da Simone. A Simone Sudo perguntou: mas sua base de busca não está disponível para o varejo, né? Você consegue algo mais refinado, certo? A base de busca não está refinada do varejo. Só queria entender qual que é a base, porque assim, quando eu volto, por exemplo, aqui no funil. Quando eu vou fazer um trabalho desse aqui, claro, isso aqui é um trabalho comissionado, né, um cliente pede toda essa base, os inputs que eu coloco são referências que a gente vai buscar em diferentes fontes, poxa, desde livro, exposições, até chegar num resultado único. Essa ferramenta aqui que eu mostrei, que a gente consegue dar toda essa curadoria e ser consistente, ela vai de clientes gigantes até clientes, assim, desde startups. Então, é uma ferramenta que a gente consegue fazer escalável. Então, você pode ser um profissional autônomo, que você tenha seu próprio, poxa, um negócio pequeno, mas eu quero ser consistente, eu quero que essa ferramenta me auxilie a publicações. Foi justamente porque a gente criou isso, né? Ela vai funcionar tanto para grandes marcas, para marcas menores. Então, acho que, não sei se eu respondi diretamente aqui, mas a ideia é conseguir fazer algo escalável, tá? Então, sim, uma pessoa pode ir lá no GPT ela mesma e tentar, poxa, né, tentativa e erro, chegar num resultado bacana,
mas acho que o nosso trabalho aqui é sempre em conjunto, o nosso olhar de marca, né, nossa expertise é para conseguir trazer ainda tudo que eu mostrei lá, benchmarking, ainda vale. Né? Hoje a AI ela consegue fazer isso mais rápido para mim. Como que os meus concorrentes estão se posicionando? Ele me traz, por isso que eu consigo ser mais eficiente. Né? Eu não preciso ficar lá, poxa, horas entrando no site e pegando. Ele vai fazer a raspagem, mostrar, né, como que essas marcas estão comunicando, como elas se posicionam. Então eu consigo ser mais eficiente. E aí eu consigo encontrando caminhos para conseguir trazer um grande diferencial. Que seria, inclusive, o próximo ponto aqui que eu ia trazer, que é, ainda dá para ser autêntico, né, nessa era da IA, porque, como eu falei, você pode sair com algo muito pasteurizado, você tem muita informação por aí. Se eu pego o maior desafio que existe dentro da criação de marca, é criar marca para uma água, por exemplo. Porque a água é H2O, gente. Assim, você conseguir fazer uma pessoa gastar R$ 15 uma garrafa de água e não R$ 3, é um desafio assim de marca, basicamente. Porque você tem que contar uma história muito boa, convencer pessoas de que aquela água é melhor que as outras. Eu não estou nem falando de água com gás aqui, estou falando de, né, água realmente natural, água plena, sem nada de aditivos. Essas marcas aqui que estão todas na tela, cada uma tenta contar quão mais pura ela é, ou com, né, a fonte. Poxa, essa água foi extraída lá de dentro de um iceberg, ninguém tocou nela até você pegar na sua garrafa. Mas, gente, é H2O. Então, a gente sempre usou esse exemplo como, assim, é o ponto mais alto de você criar uma marca, é você conseguir convencer alguém a comprar uma água por muito mais valor. Se eu peço para IA, sem conseguir filtrar, fazer todo um trabalho com ela de esmiuçar detalhes, me cria uma marca que se diferencia no mercado, cria um nome, cria um rótulo. Eu fiz o teste antes de entrar aqui. Né? Eu até dei esse exemplo, olha, essas são as marcas, eu quero me distanciar delas, criar algo único. Ela me trouxe isso aqui. A marca Vira, que ela vira o jogo, Premium Water. Você vê que não tem nada de premium aqui, tá? Então você não consegue hoje, então volto a dizer aqui, hoje, pode ser que no futuro ela tenha uma, né, AGI, né, uma consciência própria. Ela vai trazer algo muito genérico, você tem que trabalhar muito os inputs, você tem que, né, realmente usar o lado humano no final. O lado humano conta muito, de você conseguir fazer as conexões. Por mais que a gente tenha lá as milhões de conexões, a gente tem a capacidade, né, cognitiva de criar algo único. Eu estou falando com outros seres humanos, eu tenho que conseguir me destacar, conseguir fazer conexões que a IA ela vai conseguir trazer dados, mas ela não vai conseguir fazer essas conexões suficientes. Então, gerou algo super genérico aqui. E eu queria mostrar um caso bem recente de uma marca de água, que ela hoje ela já vale US$ 1 bilhão. Então, como é que alguém conseguiu gerar valor em cima de uma água, né? Como é que ela conseguiu criar algo muito único? Não sei se vocês já conhecem esse caso, mas é uma água que chama Liquid Death. E aí a história por trás é muito bacana, porque é um publicitário que ele decidiu, cara, vou criar uma marca de água e qual seria o nome mais idiota para uma marca de água? Ele pensou, morte líquida, sabe? Uma coisa assim, esse é o cara. Ele falou, vou criar uma marca que ela tenha códigos, né, de cerveja, de um estúdio de tatuagem e que ela leve para um território assim totalmente diferente da categoria, né? Ele fala, né, o slogan aqui, né, Don't be scared, is just water, né? Então não se assuste, é apenas água. E ele leva para uns códigos assim de assassine a sua sede. Ele tem um personagem lá que sai decapitando todo mundo. É muito fora da categoria. E ele conseguiu conectar assim, poxa, você quer tomar água, você quer uma simples ali, que vai falar de cristalina, ou a Liquid Death, que ela, né, ela tem um posicionamento, ela tem uma estética muito agressiva, jovem. E aí, cada comunicação dele, as campanhas, ele mostra crianças fazendo uma balada e elas tomando como se fosse cerveja, parece que elas são de ressaca. Ele mostra, poxa, no final a mãe que está supervisionando está grávida, bebendo, e aí ao final ele coloca, relaxa, é só água. Então, olha só como você consegue, isso aqui uma IA ia trazer para você? Não, não vai conseguir trazer um resultado desse. Uma IA conseguiria te ajudar a ver que territórios são disponíveis, como que os outros são se... Sim, aí você pode fazer esse brainstorm com ela, de, poxa, eu tenho uma ideia aqui, tem alguém já posicionado dessa maneira, então ela consegue agilizar o processo criativo, ainda que nesse aqui ele fala que, poxa, foi ele por ele mesmo que conseguiu chegar nesse resultado e a marca explodiu, hoje ela tá muito à frente, né, dos concorrentes ali, ele está conseguindo realmente uma marca que está engajando, e ele já mudou, ele já não está só na água com gás sem gás, já está criando água com água saborizada e tudo mais. Mas é muito legal ver como dentro de um território que parecia que não dava para você criar algo novo, né? A gente vem e consegue
criar algo totalmente independente e totalmente inovador. Então aí volta para o ponto que o ser humano é muito importante, né? No final das contas, se eu der a volta nesse material que eu e o Sérgio construímos, a gente começou, né? Quando a gente fala da governança, quando fala de IA, vem os temas ética, transparência e o risco. E aqui o lado ético, né? Acho que a gente, no meu mercado, é você olhar o que sai da ferramenta, né? O output, né? O quanto que aquilo está ou não infringindo algum copyright ali, né? Os direitos autorais. Então, olha o resultado, olha o que está saindo e você consegue dar claramente. O lado da transparência, se alguém quiser auditar e ver o que você usou de insumos, tá tudo aqui, a gente tem tudo isso também, né? Conforme a gente vai criando, fica ali documentado, mas acho que cada vez mais vai ficar difícil você conseguir, né, mostrar o que você alimentou a ferramenta e cada vez mais a gente vai ter que olhar para o resultado. E o lado do risco é interessante, porque quando eu olho para a indústria, o risco é, poxa, reputacional, tomar uma decisão de negócio muito difícil. Enquanto no meu mercado da comunicação, o risco você tem que sempre conviver com ele, tá? Quando o cara foi lançar uma marca de água daquele, né, com aquela identidade, ele estava correndo o risco de, cara, está sendo muito diferente, você pode falhar, pode dar errado. Então, acho que no segmento da comunicação, o lado do risco, ele inclusive, parte do nosso dia a dia. A gente brinca que quando a gente vai lançar uma marca, vai lançar um posicionamento, a gente tem que estar nesse estado aqui. Você tem que estar metade animado, pô, que legal, olha as coisas que a gente fez, que é incrível, vai ser muito diferente. E você tem que estar metade, tipo, apavorado, assim, caraca, meu, vai dar errado isso aqui, ninguém fez, é muito, muito ousado, acho que a gente foi longe demais. Aí sim a gente sabe que a gente está no caminho correto, tá? Então, acho que isso aqui é muito humano, né, no final das contas. Então, a IA, no final de tudo que eu mostrei aqui, ela auxilia, né, a gente a chegar mais rápido no resultado e ter, né, os outputs ali diferentes, se eu quiser fazer algo muito, muito maluco, mas o lado humano no final ele conta muito e no final, para quando estou falando de comunicação e risco, no meu segmento o real risco que as marcas correm, né, que o nosso trabalho corre, é ser ignorado. Então, se tudo que a gente fizer, seja, né, com IA ou não, já era esse risco, né, de, poxa, o que você fizer com marca, ninguém está olhando para você, você cai ali no ostracismo, você não vende. Hoje, com a IA, existem todos esses outros riscos aí, mas a gente tem que ter muito claro que, no nosso ponto de vista, é uma curadoria muito boa do que eu estou colocando de inputs, validar esse output para que ele seja único, original, e depois auxiliar as marcas para que elas consigam, né, por meio da nossa ferramenta ali, ser muito consistente, né? Você ter a governança tanto na entrada, mas também ali depois que você desdobra a saída. Então, se a gente colocasse aqui, né, em key takeaways, aí eu chamo aqui, eu falei para caramba já, Sérgio, do lado da indústria, a gente tem algumas coisas, alguns principais aprendizados aqui, e do lado da comunicação. Se eu puder começar aqui pela comunicação, acho que fica claro né, que se você não tem a governança ali, ela só vai gerar imagens, né? Nosso trabalho como marca, uma consultoria de marca, é você conseguir essa consistência, né? Ser relevante para as pessoas, você tem que criar, poxa, né, cada ponto de contato ser pensadinho. Então, a gente tem que ter essa governança muito clara para que você gere uma identidade, né? Outra coisa muito importante é que essa direção de qual caminho, como é que eu chego em algo único, ela é um olhar humano, né? Ele não é do modelo do LLM. Lembra que nós também somos um modelo. E a originalidade, no final, ela vai aparecer no output. A gente tem que ficar sempre de olho no que a ferramenta está cuspindo ali e julgarmos nós mesmos, sabe? De quanto aquilo é único, né? É valioso. E aí volta lá até no início, quando o Sérgio estava comentando, poxa, as pessoas se autoavaliando. Pô, o output que ela está dando ali é você mesmo, é único. Então a gente tem que ficar ligado enquanto que e julgar, né? O nosso olhar aqui vai estar sempre julgando o que sai da ferramenta. Eu levei para o lado visual, que é muito fácil de julgar, mas tem na consciência, assim, qualquer conteúdo que saia dali, a gente que é responsável por avaliar o quanto que ele está, né, enviesado, quanto que ele está aderente, quanto que ele é original. Aí, Sérgio, quiser comentar aqui o da indústria, acho que é seu ponto aí. Não, total. E vocês me escutam, né? Sim. Aqui eu abro parafraseando o Fernando, né, na poesia de que navegar é preciso. Na verdade, aqui adaptando, a gente pode até fazer essa alusão de que governar é preciso, né? O momento todo, como a gente viu desde o início, na revisão, ele exige, né, ou seja para negócio, seja para implementar na empresa, preocupando
para a proteção do consumidor ou o próprio business, né? Como a gente sabe, se hoje as empresas elas podem ter essas ferramentas amplamente acessadas pelos seus funcionários, você pode ter ali um vazamento confidencial de informação, né? Há casos, né? Eu até botei lá no link de uma das aulas que tá que o professor Gianni comenta, ele fala naquela videoaula de casos que o projeto que eram confidenciais da empresa estavam dentro das plataformas e que isso não estava indexado na rede amplamente, não estava no Google, não tinha sido divulgado, não era fato relevante. Então, é por isso que as empresas às vezes estão migrando para soluções mais próprias, né, de desenvolver ali, às vezes até comprado, mas ali um chat, uma ferramenta ainda que interna. E isso está linkado com o aspecto humano e técnico, né? Quer dizer, como que essa governança ela vai se desenrolar, como o Lucas comentou, trazendo ainda o capital humano para a história, né? Seja nos inputs, seja na utilização. A gente está falando de uma tecnologia que está se desenvolvendo nos últimos anos em caráter exponencial, mas que é muito recente. As legislações, né, sejam elas as gerais de dados, que eram ali de 2018, até essas boas práticas do frameworks que eu trouxe, elas são ali anteriores um pouco até o boom do chat GPT. E o chat GPT ele não tem 5 anos, né? E veja, ele está ali evoluindo tecnicamente muito rápido, né? Toda a nossa palestra a gente falou sobre isso, de que hoje a gente está com essa leitura. Pode ser que daqui uns 6 meses, isso já mude completamente, muito puxado pelo técnico. Mas, de novo, são algoritmos e modelos gerados por humanos, com uma grande compreensão e contribuição, da máquina, mas para fins humanos, né? Para utilização humana, com muitas das vezes dados humanos ali dentro, extrapolados às vezes com a potencialidade do algoritmo, mas, de novo, para resolver questões da convivência e do ser humano. E que todo projeto de maior ou pequeno porte ele exige essa avaliação de risco, né? Então, a questão do risco, como o Lucas estava trazendo, de quais são os riscos, não só no business dele, para manter ali a competitividade, o sucesso da solução que ele vai apresentar para os clientes, mas também o risco que o cliente tem naquele cascateamento daquilo que está sendo proposto, né? Então, os riscos que a gente falou um pouquinho podem variar atrelado com a tecnologia existente e adotada, né? Então você tem eventualmente um risco que é essencialmente atrelado ao uso de chatbot, ou, como o Lucas trouxe, os LLMs. Então, assim, o risk assessment, que muito até daqueles documentos que a gente olhou nos frameworks, eles trazem essa importância desse correto mapeamento dos riscos em potencial, né? É, então, assim, acho que como um todo, a gente queria muito também centrar a nossa mensagem nisso, na contribuição humana, né? Na necessidade de estabelecer esses parâmetros, garantir que esse documento seja vivo, seja um documento ou seja simplesmente uma boa prática, mas que a governança ela tem que minimamente tocar o negócio para garantir que tanto o consumidor quanto o negócio vão ser beneficiados e protegidos, né? As empresas não podem se dar a abertura, por exemplo, de tomar uma multa, um liability, alguma questão que até nos mercados maiores aí, de outros países, isso vai gerar com certeza nas casas de milhões em pênaltis, né? E aí, Lucas, acho que é legal comentar também algumas coisas um pouco conceituais que apareceram aqui, algumas perguntas relacionadas e que talvez você possa contribuir com Ah, eu não vi base nada. no business de vocês, Aham. que são também os data lakes, né? Que como se vocês se diferenciaram nesse sentido, então acho que é legal comentar um pouquinho. E tem uma pergunta aqui bem bacana do Adriano, em que ele fala como podemos integrar a IA nas estratégias corporativas através de um sistema de governança estruturado que assegure conformidade ética, ao mesmo tempo que promovendo práticas sustentáveis sem comprometer a eficiência. Acho legal porque também você trouxe um case
né, de um spin-off aí dentro do business de vocês, em que Uhum. vocês conseguiram melhorar a eficiência não só a sua, mas também do cliente, seguindo os guidelines que vocês sugeriram com o Brand Line, o Brand Guidance. Então, talvez comentar um pouquinho até o papel do Data Lake nisso. Aqui internamente a gente de fato criou, né, o nosso data lake, né? Então, o que que seria? É um lago onde a gente consegue pescar, então ele é fechado. Isso que o Sérgio comentou é bem grave, assim, no início acontecia muito mesmo, de dados em que não estavam disponíveis, como as pessoas jogavam dentro do chat, ele acabava, vez ou outra, pegando aquilo lá e alimentando, né, a própria plataforma. Então, de cara, a gente viu, bom, a gente trabalha com muitas indústrias, a gente tem vários NDAs, então a gente tem que ter tudo separado, inclusive por cliente aqui. Não é que a gente põe num data lake do escritório todo. Então, eu não consigo acessar dados de um outro projeto, fica tudo realmente separado. Isso é bem. Até porque, até porque pode ser que você atenda um mesmo segmento com diferentes clientes, né? Você pode ter, sei lá, dois bancos que você está atendendo. Eu vou ter que ter. A gente trabalha como a gente fala, né? O Chinese Wall. Eu tenho times separados, inclusive fisicamente eles são separados. Então não dá para correr o risco de um servidor ser o mesmo. Então a gente separa isso dentro com as ferramentas da Microsoft mesmo. A gente usa. Esqueci o nome agora, será Azure, mas a gente tem dentro do ou SharePoint, mas a gente separa realmente esses sistemas para que não seja utilizado. A gente não encoraja, né, as pessoas a utilizarem o seu próprio GPT, ainda que é difícil controlar isso, mas a gente tem uma ferramenta interna um sistema fechado nosso para que, né, volto a dizer, nada saia, né, nenhum dado daqui. E aí, com isso, a gente consegue garantir que o que é legal de você trabalhar num projeto e ter o seu próprio lago ali de dados é que você vai alimentando com tudo, né? Poxa, quais são a transcrição de uma entrevista, né? Quando a gente pergunta para a pessoa, posso, né, gravar aqui junto com a IA? Porque a gente não perde tempo ali anotando, a gente vai muito mais tentando extrair as informações que a gente precisa e ela vai compilando essas informações, então para isso é super útil. A gente consegue compilar todas as entrevistas aos principais outputs ali e com isso eu já tenho meus insights, né, de, poxa, o que saíram das entrevistas. Isso é muito legal, então você vem numa parte muito mais estratégica. E aí com isso, né, com base nessa estratégia, eu pego dados do mercado, como é que eu vou cruzando tudo isso. Então, é legal ter esse data lake de um projeto só, de um cliente, porque você garante que está tudo ali dentro, você consegue voltar alguma informação. Poxa, eu me lembro que, né, fulano disse tal coisa na entrevista. Aí você vai lá e joga, alguém falou na entrevista tal coisa, ele vai te resgatar. Então, como uma extensão da memória, inclusive, é super bacana. E aí, com isso, a gente vai tendo realmente os resultados bem, bem diferentes para cada um. E a gente garante com que, né, falando de uma governança aqui nossa, né, não só daquele desdobramento que eu mostrei nas imagens, garantir a consistência, tem a governança nossa aqui, né, quando a gente produz na criação do projeto, na condução do projeto, de separar muito bem as coisas. Então, a gente trabalha com o que o Sérgio mencionou, os data lakes, dessa forma. Inclusive, tudo que a gente depois, né, produz de metodologia, a gente consegue também colocando dentro do nosso próprio sistema aqui, para que a gente, poxa, eventualmente consiga voltar e falar, de acordo com a nossa própria metodologia, faz sentido ou não. Então, você consegue também garantir uma certa consistência nas próprias entregas aqui dentro, tá? Você tinha falado de uma outra pergunta aí, que era Acho que relacionada ao Data Lake. não, na verdade, assim, acho que até a própria pergunta da Simone que você respondeu, ela também passa aí pelo seu Data Lake, né? Então, acho que são duas perguntas bacanas que apareceram. Até põe na parte que era justamente, né, se temos perguntas aí sobre o tema. Eu não estou vendo o chat, tá? Eu estou vendo só minha tela aqui. Além dessas, tem mais alguma? Alguém quer fazer uma pergunta específica aí? Eu tenho, Lucas, se me permite aí. Assim, pelo que você descreveu aí, realmente eu acho que é uma aplicação fantástica de uso realmente de IA que vocês desenvolveram, tá? Esses dias mesmo, né, acho que foi na semana passada, eu até fiz essa questão, né? Essa pergunta, porque, assim, obviamente, como eu não atuo tão, não atuo não tem clientes, não atuo nesse segmento que você está, você acaba não tendo muito conhecimento aí. E justamente uma das perguntas era, por exemplo, eu não vejo hoje a aplicação de IA, pelo menos no mundo mais corporativo, assim, mais administrativo, né?
muito evidente, assim. Você vê algumas coisas, mas realmente você não vê algo tão revolucionário, assim, vamos dizer, hoje ainda, né? Eu acho que estão surgindo, vão surgir com essas temas, mas o que vocês fizeram, eu acho que realmente é fantástico. Essa ferramenta que você mostrou, você vai criando as coisas, é realmente fantástico. Pergunta que eu faço é a seguinte: isso aí realmente foi desenvolvimento interno, equipe interna de vocês que desenvolveu isso, e mais ou menos qual foi o tempo que vocês levaram para chegar nessa solução? Foram alguns meses de conceituação, né? Tipo, poxa, tem uma oportunidade no mercado, tem uma bola quicando aí. Não tem ninguém de branding fazendo, né, uma ferramenta que você consiga fazer a gestão da comunicação da marca. Então, assim, entre criar o nome, né, o posicionamento dessa marca, eu te diria que foram assim, uns 3 meses para criar a ideia, e aí a gente realmente fez um spin-off. Então, um dos sócios aqui da empresa, ele saiu para tocar essa frente, porque aí a gente vai entender por que as empresas fazem spin-off mesmo, né? Uma startup. Porque você fica consumido pelo dia a dia, então você tem que estar dedicado. E aí ele foi atrás de uma empresa de tecnologia, trazer um CTO, e foi desenvolver essa ferramenta foi em um ano. Então a gente lançou ela o ano passado no South by Southwest, lá em Austin, no Texas, que é um evento poxa, de criatividade, tecnologia. Então a gente viu a oportunidade, vamos lançar a ferramenta lá. E de lá para cá, assim, são versões beta atrás de versão beta, assim, porque é complexo. Por exemplo, quando a gente lançou não tinha nem vídeo, e aí agora já tem o vídeo. E aí você começa a ver que tem vários modelos, então é constantemente atualizando a ferramenta. Um ano de trabalho, a gente ainda não vê um concorrente fazendo algo similar, então a gente está bem contente que a gente conseguiu pegar a onda, sabe? Você vê ela vindo, nadamos ali, conseguimos, estamos aí hoje, né, bem à frente, conseguindo ser útil para os clientes, né? Então eles estão elogiando bastante que eles estão conseguindo ter essa consistência, então tá muito bacana ver e acompanhar esse processo de perto, né, de ver uma ferramenta surgindo, né, junto com esse mercado. Interessante, parabéns. Muito bom. Valeu. Oi, Bianca. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Bianca. estamos ouvindo. Boa noite. Bom, primeiro eu queria parabenizá-los pela palestra, que foi muito legal, ainda mais com a participação do Lucas, que eu sou de marketing também, sou de comunicação, de branding, então achei Tudo muito bem. legal, muito legais os exemplos que você trouxe, e muito bom também entender um pouco mais sobre essa questão de governança, né, de legislação e tudo mais, regulamentação acerca do uso da IA e focando mais na parte mesmo de comunicação, de marketing. Como que você vê, Lucas, a questão ética envolvida nisso, né? Porque a gente não sabe mais muito bem o que que é real, o que que é IA, ou como que a gente está sendo impactado, como que a gente pode estar sendo até manipulado. A gente vê muito em redes sociais também. Como que você vê essa questão ética? Se tem esse tipo de discussão? Eu nunca entrei a fundo nesse tema e queria entender a sua visão. É bem complexo mesmo. Ela está acontecendo em tempo real na frente dos nossos olhos. Vira e mexe eu recebo, né? Quem nunca, né? No final do dia, entra ali no Instagram e fica mandando para um amigo ou outro, né? Ah, achei esse meme engraçado. E eu recebo vários que são IA. E eu olho assim, acho que a pessoa não reparou que isso aqui é IA. Então, tu tá chegando num ponto que a gente não sabe mais o que é realidade, o que é verdade. Sim, tem coisas que são inofensivas, né? Poxa, é uma brincadeira ali, mas você já começa a ver coisas que você pode manipular a opinião, de fato. Então, quando a gente volta para o tema até da governança, esse é o grande desafio. Quem quer manipular, quem quer usar para outros fins, tá nem aí para governança, exatamente. Ele não vai seguir regra alguma. Então, inclusive, a gente estava conversando eu e o Sérgio antes, como a gente vê OpenAI, antes eu conseguia gerar no GPT várias imagens, assim, se eu quisesse botar alguma celebridade fazendo alguma coisa, você conseguia fazer essas brincadeiras. Hoje ela já dá umas travadas às vezes. Ela fala, ah, não, eu não posso gerar a imagem dessa pessoa famosa. Mas aí você vê uma outra ferramenta, tipo do Elon Musk lá, que ele não está muito aí, assim. Não, a minha é mais, sabe, sem muitas amarras. E ela gera. Então, sempre vai ser um correndo né, contra o outro, um querendo liberar um pouco mais. O próprio GPT lá atrás, ele liberou, mesmo sabendo que a ferramenta tinha alucinações. Parece que o Google já tinha essa ideia do modelo interno. Ele não lançava porque, cara, não está pronto. O outro lança porque eu quero ser na frente. Então, eu vejo assim, existe essa corrida para quem faz primeiro, quem faz melhor. E aí, quem quer se aproveitar, vai se aproveitar. É bem complexo. Tem algumas ferramentas hoje em redes sociais que avisam, né? Isso aqui foi gerado por AI.
Eu não sei como ele consegue interpretar, como ele consegue saber. Hoje, eu sei quando eu olho as imagens que eu falo, essa física tá meio estranha, mas assim, é muito sutil. A gente pode estar entrando num território agora que vai começar a ficar bem, bem complexo. Sei que marcas não vão, né? Eles vão sempre ter esses cuidados, mas para quem quer disseminar, né, desinformação, quiser fazer da sua cabeça, vai muito das ferramentas regularem. E enquanto tiver ferramentas que é possível fazer, você conseguir replicar esse modelo em outra, né, se tirar esse modelo de geração de imagem, levar ele para outro ambiente, você vai conseguir fazer. Então é complexo, eu não vou ter uma resposta aqui, mas é ficar de olho. Eu vejo que quem está muito na comunicação no dia a dia, como quem está aqui ao meu redor, consegue identificar. Mas se eu pego, por exemplo, a minha avó, ela não vai saber. Ela me manda umas que são tão mal feitas que fala, nossa, se ela tá caindo nessa, imagina as que são super bem feitas. Então, a gente tá num momento mesmo difícil. Então, acho que ninguém tem uma resposta ainda de como a gente vai conseguir, né, cerceando essas criações. Hoje tem áudio, tem tudo já junto. Então, é um desafio no final das contas. Legal, obrigada. Lucas, e até pegando um gancho da pergunta da Bianca, né, acho que eu também tenho uma nessa linha de como você vê isso não só no seu business, mas como talvez os seus clientes preocupados com eventualmente uma recomendação que vocês façam. Se às vezes já esbarrou numa questão de governança deles próprios, né, se você tem cases aí que talvez você teve que se preocupar um pouco, às vezes dar um passo para trás, para rever eventualmente, se para entender se o cliente ia de fato seguir a recomendação ou se ele falou, não, veja, isso aqui eu não estou suscetível a aplicar nesse momento. Não teve nenhum que eu levei e ele, não, tem uma metodologia interna, tem um compliance, deixa eu passar isso lá. Tem muita coisa que a gente. Sim, você vai pensando. Teve cliente que já falou, mas vocês estão. Parece que vocês tiveram uma ideia, né, uma premissa, vocês estão tentando me levar para ela sem ter os dados suficientes. E a gente consegue mostrar que não, olha, teve a pesquisa, teve isso. Então, tem alguns líderes que são preocupados muito com como é que você chegou nesse resultado, sabe? Dá uns passos atrás e me mostra um pouquinho mais mastigado. Então, já aconteceu isso e a gente consegue mostrar. Mas tem outros casos, como eu comentei lá no início, que eu levo, por exemplo, uma identidade visual. Vou botar aqui, ó. Nosso posicionamento é esse, tipo Nespresso, vai. Nosso posicionamento vai ser uma marca de luxo, porque tem esse espaço. As pessoas que consomem café também consomem luxo, então a gente consegue, né, nadar nesse oceano azul. E mesmo você levando tudo isso, você leva o visual, e aí já aconteceu o caso né, da pessoa, do líder lá, tirar uma foto daquele mood board e jogar na IA para ver se ela concorda. O que você enxerga aqui? A IA vai falar, eu estou vendo luxo, design, blá, blá, blá. E ele fala, então tá bom, então eu acredito. Né? Se a IA também está tendo essa leitura, suponho que meu público também vai ter, mas é uma suposição total. Eles, né, como eu falei, as pessoas estão confiando demais nas IAs. Elas confiam para dar dicas de investimento, porque você pode botar, olha os fundos, olha a rentabilidade, olha o cenário macroeconômico, me recomende. Você teria coragem de aplicar o seu dinheiro em algo que ela recomendou, ou você prefere falar com uma pessoa que está ali no mercado? Vão ter pessoas que vão. Eu vou de olhos fechados a IA, porque eu treinei aqui, meu agente está certinho. Vai muito de cada um. Então eu vejo isso também nas empresas, vai muito da cultura. Tem CEOs, fundadores que têm, eu sou mais, né, propenso a riscos e vou confiar mais numa IA, e tem outros que, se você chamou uma consultoria, você quer ouvir o que eles têm a dizer, então confiam muito mais no nosso trabalho, ainda que questione de onde vocês tiraram os dados, insumos, a gente tem tudo isso aqui muito claro, tá? Não, legal. Às vezes a gente tem aquela máxima, né, de que às vezes uma consultoria ela é contratada para dizer algo que a própria empresa já sabe, né? E nesse caso, a IA aparece como sendo a consultoria da consultoria, né? Às vezes ela tentando validar o que você está você está sugerindo, né? O cara já te contratou, mas ele quer uma segunda opinião para validar a sua. Isso é meio intrigante até. Tem cliente que nos chama que ele quer ter, ou chama uma consultoria de negócio também, para ter uma chancela, né? Olha, eu já sabia o que tinha que fazer, mas eu chamei esses caras e eles comprovaram. Então, cada vez mais, acho que eles vão também, né, se basear um pouco na IA, também para dar isso. Olha, eu tive essa hipótese, joguei aqui na IA por A mais B, mas é difícil, você pode manipular. Geralmente ela concorda com você, né? Todo mundo aqui que já, né, utilizou o chat, você vê que você questiona às vezes, mas esse resultado está um pouco genérico. Ah, sim, você tem razão, aqui está um resultado menos genérico. Então, hoje, ela não está nesse ponto em que você pode confiar nela. Tem previsões em que em 2027 ela vai ser consciente, vai ser muito melhor. E tem apostas que não, que nunca vai chegar esse momento. Então, a gente está né,
esse conteúdo aqui vai ficar datado, né? A gente está nessa crista da onda mesmo, de ver para onde que a gente vai, né, migrar, como é que a gente vai incorporar no nosso dia a dia essas tomadas de decisões com a IA. Lucas, eu quero aproveitar e passar uma pergunta que foi passada aqui no chat da Cristiane Reis. Ela perguntou: vocês indicam criar um comitê para elaborar as diretrizes e fazer o monitoramento da governança do uso da IA? Se sim, quais áreas de negócios devem participar? Legal. Acho que eu toquei um pouquinho nesse ponto, né? Aí, Lucas, não sei se você quer comentar, é, mas assim, acho que aí vai depender um pouco do entendimento da cultura, né? Do tamanho da empresa. Pode ser que a decisão ela seja um pouco mais descentralizada, ou como o Lucas comentou, ele atende muita gente que às vezes tem ali a figura do CEO e ele passa um pouco por cima das áreas no tocante a trazer a decisão e envolver na contribuição de uma governança. Mas, por exemplo, eu trouxe um caso em que por ser uma empresa grande, em que tem essa cultura de envolvimento de multi-stakeholders, né, multi-áreas, para trazer inputs para a decisão. Sim, estabeleceu-se ali comitê, não só formado por áreas técnicas, né, que vão ali analisar muito a questão da implementação, então TI, conectividade, quem vai monitorar ali o backbone, mas também, principalmente, duas áreas muito chaves ali, que é o legal, né, o time jurídico e finanças. Então, assim, acho que vai navegar um pouco aí disso, do tamanho da empresa, de como a decisão se dá ali dentro, muito atrelada à cultura, e, querendo ou não, tem as boas práticas aí para serem minimamente consultadas. Aí acho que tem aí um papel dessa pessoa que se tiver às vezes capitaneando um projeto nesse sentido, entender a leitura, conseguir trazer uma síntese para aquele cenário e implementar. Não sei, Lucas, o que que você vê aí também? Se eu usar o meu escritório mesmo como exemplo, a gente não tem um time dedicado para falar de IA, até porque a gente não é super grande aqui, somos em 190. Mas a gente tem um comitê de criação que a gente fala semanalmente e a gente vai trazendo atualizações, coisas que, olha, o que eu vi, olha como é que eu estou usando IA, eu usei num projeto tal. Então, o time se autoalimenta, que é muito bacana, né? A gente vê como a gente vai aprendendo um com o outro de como a gente está utilizando a ferramenta, mas não tem alguém assim, regulando. Pô, tem, claro, aquela história que eu falei do output. Gente, isso que está gerando, desde a qualidade não está tão legal, dá para ver que é fake, não está muito bacana. Ou o que eu falei de como original é isso, olha, isso que gerou é legal, mas eu me lembro de ter visto algo similar. Então, tem esse comitê olhando tudo que sai daqui. Então, desde como a gente está criando e tudo que está, né, como é que a gente o processo da criação e como é que é a saída disso. Então, é mais dessa forma. Inclusive, o escritório de São Paulo, a gente chama rede global. A gente compartilha o que a gente tem feito aqui com escritórios ali poxa, da América Latina toda, Europa, América do Norte. E é legal ver também até como, acho que não sei se é do brasileiro isso, tá? Mas a gente experimenta muito, assim, ferramenta. E eles ficam até impressionados como a gente está, principalmente o pessoal da Europa, tá? Eles estavam muito assim, ai, mas vocês já estão usando o vídeo, mas e os direitos autorais? Porque lá, assim como o Sérgio mostrou naquela ideia dos certificados, né? E como cada país está atuando, lá eles são muito controlados com tudo, né? A LGPD. Hoje o site, quando você entra, é um porre, né? Porque sai aquele monte de aviso, de aceita os cookies, não sei o quê. Isso veio muito de lá, né? De como eles colocaram para você ter esses compliance. Então eles são muito travados. Então quando entra nessa parte de AI, a gente aqui é muito mais ágil para fazer as coisas. No final a gente acaba levando esse conteúdo de como a gente está trabalhando para outros escritórios. Então, respondendo essa pergunta, não temos um comitê dedicado a isso, mas sim, dentro do comitê de criação, a gente fala sobre IA como se fosse já um tema recorrente aqui dentro, já faz parte. É até estranho falar que uma empresa, né, especialista em IA. É igual quando surgiu o digital, né? Hoje o digital já faz parte. Você tem que ter o digital sim ou sim. E eu acho que a IA já tem que estar em toda empresa. Até me impressiona quando você vê que em várias empresas o pessoal não está usando. Assim, isso aí deixa. Mas a gente sabe o quanto que ele pode, né? No meu caso, se muda muito. A nossa entrega depois da IA, como é que eu consigo ser ágil, como é que eu consigo ser mais preciso, como é que eu consigo auxiliar, né, o meu cliente a ser consistente. Então,
É dessa maneira que a gente trabalha aqui. Tá? Aí empresas como maiores, como o Sérgio disse, eu acho que é mais essa linha mesmo, de você já tem os seus compliance, é melhor ter um comitê para isso também. E tem também uma figura, pessoal, que eu não comentei quando a gente passou por esse tema, mas existe um profissional novo que foi criado, uma figura nova dentro ali do ambiente digital e para tocar a área de TI mesmo, que é a sigla CAIO, né? É o Chief AI Officer. Então, dados mostram que a criação, dados mostram que esse profissional ele cresceu aí as posições de vagas nos últimos 5 anos da ordem de 300%. Então, assim, as empresas que estão realmente olhando para isso, elas eventualmente personificam isso e põem a cargo de uma determinada pessoa. E aí, de novo, vai variar aí se fica na figura ou no escopo de TI, ou se vai trazer um comitê multidisciplinar, enfim. A Cristiane ainda está comentando aqui no ecossistema das indústrias de grande porte, qual a regulação tem sido mais adotada para orquestrar a governança de IA? Olha, Cristiane, eu não vi um, um dado nesse sentido, de uma pesquisa que mostre qual a regulação que está sendo mais adotada. Eu acho que, assim, para nível da indústria, tem as normas que a gente comentou, né? As ISOs, elas estão aí para a empresa que desejar aplicar e seguir. Mas eu não vi nada ainda no divulgado na adoção, né? Eu acho que ainda vai ali um pouco de como a empresa está madura o suficiente e como ela entende que isso cabe fazer um cascateamento dentro da estrutura dela, né? O case que eu trouxe, por exemplo, a empresa decidiu seguir uma ferramenta paga e internalizar, né? Então, por uma grande parte do que ela já usava ser do pacote Microsoft, ela definiu fechar ali o algoritmo com tudo que é pacote oferecido do Copilot, e é isso. Assim, acho que provavelmente tentando cercar, é, ficar exposta a questões de liability, penalties, por não deixar isso fechado. Mas assim, acho que vai variar de novo um pouco de cada cultura e do quanto que a empresa tá olhando para esses aspectos técnicos. Alexandre comenta que IA como é artificial, um software é rastreável e também deixa assinaturas nos códigos que podem ser identificados. Logo, logo se tornarão totalmente pagas e tudo estará em logs de criação. De fato, Alexandre, isso é algo que eu percebo que isso foi sendo solto aos pouquinhos como um flavor ali, né, para gente. E hoje em dia a gente está cada vez mais sentindo essa necessidade de, poxa, eu também tenho que pagar para me tornar parte dessa hype. É, Começou meio que igual o streaming ali atrás, né? Você era pago e aí pagava se quisesse. Hoje em dia você já consome isso até dentro de outros serviços, ainda que você não esteja querendo acessar pagar aquela assinatura propriamente. Então, sim, acho que a indústria ela foi vendo uma forma de monetizar isso e hoje em dia está adotando adeptos, às vezes, e até customizado, né, personificado. Você não consegue, como ela tem a questão de usar o histórico, você não fica muito querendo dividir uma assinatura, diferente de outros sistemas de pay-per-use, que a gente tinha no passado, por exemplo. Acho que é um pouco da minha visão. Aí não sei, Lucas, se você tem outro, Eles, outro para eles têm que complementar. monetizar de alguma forma. Você vê as ações dessas empresas aí, né, subindo. Ou eles vão ter anúncios, ou eles vão vender os nossos dados, ou você tem que pagar. Então, não tem como fugir muito. Mas é bem isso, eles vão dando vão te viciando ali, né? Eles vão deixando, ó, usa aí no GPT, depois ele começou a ficar muito lento, então só pagando ele ficava melhor. A mesma coisa com o Midjourney, que a gente usava muito para geração de imagens. Os créditos gostavam muito rápido, né? Aí, poxa, todo mundo usando aqui, você acaba pagando. Mas vou te dizer que nem é um valor muito expressivo, assim. Quando a gente soma, é a mesma coisa do streaming. Você soma todas as assinaturas, você, opa, esse é um orçamento que a gente não estava prevendo no ano, né? Ele vai crescendo. Mas se eu comparar antigamente, com a velocidade que eu ganhei, com os resultados diferentes, eu acho que hoje está bem injusto ali o que tá sendo cobrado. E acho que com a escala tão grande que eles têm, acho que as empresas aí se pagam facilmente. Valeu, Lucas, aí pela interação. Obrigado, pessoal. Um bom resto de noite para vocês.
Valeu, obrigado. Abraço a todos. Obrigada, rapazes. Boa Boa noite, pessoal. noite. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada, boa noite.